A partir da organogênese, então, a gente começa a ter os anexos embrionários sendo formados a partir dos folhetos embrionários, que são estruturas que não fazem parte do corpo do embrião, mas que auxiliam ele a sobreviver, independente dele estar dentro da mãe, preso dentro de uma placenta, ou dele estar solto na natureza na forma de um ovo que se desenvolve ou na água, ou na terra, no ninho, não interessa. Esses anexos embrionários são, na verdade, estruturas que estão ligadas ao corpo do embrião para permitir que ele possa fazer as atividades do indivíduo, mesmo sem o auxílio da sua mãe. Esses principais tipos de estruturas são, então, encontrados, por exemplo, dentro de um ovo. Essa parte todinha aqui de fora seria a casca do ovo, aquela com carbonato de cálcio. Para dentro, a gente vai encontrar, então, primeiro, bem no meião aqui, o embriãozinho. Vamos supor que faça um embrião de ave. Todo mundo já deve ter percebido que no meio, no nosso umbigo, ali a gente tinha a comida entrando, sendo ali o ponto de chegada dos alimentos e também o ponto de retirada da sujeira. Então, o nosso cordão umbilical, ele já está ligado diretamente no teu intestino, por isso que ele é da tua barriga. É para garantir que já vai para o teu intestino e tu já absorve diretamente tudo que tu precisar. Sendo assim, ligado nessa parte da barriga, na parte do cordão umbilical, a gente vai ter a bolsa vitelínica, ou saco vitelino. É ali onde chega a tua comida. Não esqueça que vitelo é depósito de alimento. Então, como existem alguns vasinhos sanguíneos já ligados nesse saco vitelino, é por ali que se fabricam as primeiras hemácias, que são aquelas células vermelhas do nosso sangue. Então, já chega por ali o início da formação, então, de toda aquela organização que a gente vai ter de células do sangue. Segundo, a gente vai ter envolvendo esse feto em desenvolvimento, esse embriãozinho, uma camada lotada de água, que provavelmente todo mundo já deve ter ouvido, chamada de amnion, que na verdade é rica em água, portanto um líquido amniótico. É justamente esse líquido que explode e vaza quando uma mulher grávida está pronta para parir, quando ela começa a ter contrações para poder fazer o parto. Então o líquido amniótico que fica ali foi a grande adaptação para que os animais pudessem sair da água e fossem para a terra de uma vez por todas para poder ocupar o ambiente terrestre. Então antes os peixes, por exemplo, e os anfíbios ficavam dentro da água, restritos à água, por terem um tipo de reprodução ou ovo anamniótico, sem o âmnion. No momento que começa a surgir o âmnion, pronto, todos os indivíduos podem ir para a terra. Isso começa com os répteis, depois aparece nas aves e também nos mamíferos. Então, o âmnion cheio de água, ele permite fazer proteção mecânica, que é contra batidas e choques. Então, mesmo que o ovo role, não vai quebrar, não vai destruir o feto. E ainda para manter a hidratação, evita que desidrate o feto lá dentro. Então, na verdade, nós temos um embrião com o âmnion por fora e recebendo comida do saco vitelino. Só que se ele está comendo e ele vai estar obrigatoriamente protegido ali, ele vai acabar fazendo o processo de digestão. Essa digestão acaba liberando produtos como se fosse urina, excreção, sujeira. Então ele vai ter uma membrana que se liga ao seu intestino também, formando o alantoide. O alantoide ele também pode ter alguns vasinhos sanguíneos, portanto ele auxilia na respiração, mas ele faz mesmo a excreção. E além disso, como ele está ligado para a parte mais externa, ele pode ajudar a buscar na casca o cálcio para o feto poder formar seu esqueleto. Então, à medida que o feto vai crescendo, a casca do ovo vai descalcificando, que é uma das coisas que ajuda o feto na hora de nascer, né, de explodir a casca. Se a casca do ovo não perdesse cálcio, naturalmente, esse filhote não poderia nascer, ele ficaria preso lá dentro e acabaria morrendo. Então, o cálcio que está na casca é depositado no esqueleto do filhote. E para finalizar esses tipos de estruturas que a gente encontra no ovo, a gente ainda tem aquela membrana que vai ser responsável por fazer as trocas todas de gases, que é o córeo, que faz a respiração e que faz toda essa parte do envoltório no entorno de todas as outras estruturas, está por fora de tudo. Que é o que no ovo de galinha, por exemplo, a gente chama de clara. Então, o nosso córeo é a parte de fora. Para a gente, humano, que somos um pouquinho diferentes se não botamos no ovo, o que a gente fez foi formar uma estrutura nova para poder desenvolver o feto. Essa estrutura nova, na verdade, é a soma do córeo e do alantoide, que vão formar uma estrutura chamada alantocóreo. Esse alantocóreo é a participação do feto para o desenvolvimento, mas também tem uma participação materna. Assim, se formam duas estruturas importantes para o desenvolvimento do feto, que são a placenta e o cordão umbilical. Então, na verdade, a placenta ela é formada por duas partes. Uma parte que é contribuição materna e outra parte que é contribuição fetal. A do feto é justamente o córeo e o alantoide juntos, formando o alantocóreo. Essa é a participação do feto. A participação da mãe são aquelas paredes que ela tinha dentro do útero para estocar o feto, chamado de endométrio, essas camadas vermelhas que tem aqui. Então, os vasos sanguíneos da mãe
vem do endométrio. Os vasos sanguíneos e estruturas do feto vêm do alantocóreo. Então é de dentro do feto para fora e de dentro do endométrio para o lado do feto. Ou seja, a mãe empurra suas coisas para dentro e o feto empurra suas coisas para fora. Quando acontece isso, vai ser formada uma estrutura fundida de duas peças. O lado externo, que é o materno, com vasos sanguíneos da mãe, e o lado interno, que é o lado fetal, com vasos sanguíneos do feto. Só que, como vocês podem ver aqui na imagem, a placenta ela não tem toque, contato direto entre os vasos sanguíneos da mãe e do feto. Então, se eles não tocam nada, eles não têm sangue junto. O sangue do feto, da mãe e da mãe. Tanto é que eles podem ter sangues com RH e com sistema biótico diferentes. Sendo assim, o que acaba acontecendo aqui? As moléculas são transferidas do feto para a mãe e também da mãe para o feto por difusão de moléculas. Ou seja, não passa vírus, não passa doenças bacterianas, essas coisas é difícil que passem, muito raro, só se houver uma lesão na placenta ou se for na hora do parto. Por isso que é possível, já que não tem contato direto entre o sangue da mãe e do feto, que a mãe tenha um filho e ela seja portadora do HIV, ou seja, ela tenha AIDS, e o feto não. Então, se não acontecer nenhuma lesão, nenhuma ruptura, a criança pode acabar nascendo ilesa, sem AIDS, filha de uma mãe com AIDS. Então, isso normalmente acontece da contaminação da criança na hora do parto ou então na hora da amamentação, que daí a mãe pode transferir o vírus para a criança. Então, é muito comum que muitas vezes se faça um parto de cesariana, tira toda a bolha da placenta lá de dentro, fura e já limpa a criança para evitar que ela venha ingerir ou que entre em contato o sangue da mãe e do feto, evitando assim a contaminação. Então, uma hora essa placenta que ela dobra para o lado de dentro e entra em contato com o umbigo do feto que está ali. Esse feto que está ali tem um umbigo que vai acabar recebendo, então, essa partezinha do sangue da mãe. Quando acontece isso, a mãe, ela manda um único vaso sanguíneo para o feto, que é uma veia. E por essa veia, ela manda o oxigênio e os nutrientes, fazendo, então, essa passagem. Aí, nesse caso, o feto, através de dois vasos, pelo cordão umbilical, ele manda de volta para a mãe as duas coisas importantes. São duas artérias do feto que saem levando o gás carbônico, que é a parte ruim, e as excretas nitrogenadas, que é tudo aquilo que ele produziu do seu processo de digestão. Então, nesse caso, a parte toda da placenta e do cordão umbilical são estruturas praticamente fundidas, que vão ser responsáveis então por eliminar as sujeiras. Sendo assim, quando a gente tem o desenvolvimento desse feto, a gente vai ter o zigoto, que se transforma em mórula, que se transforma em blástula. Quando ele vira a blástula, a gente vai ter uma parte daquelas células da mórula que forma a placenta, chamada então de trofoblasto, e uma outra partezinha que vai ser o embrioblasto, que vai dar origem para o feto com o cordão umbilical. Nesse caso aqui, essa parte de dentro, que vai formar o cordão umbilical e o feto, é ela que se divide para dar origem para gêmeos idênticos, por exemplo. Mas tem que ser uma só dessas estruturas. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que essas células aqui de dentro são células que ainda têm capacidade de se transformar em outras coisas. Todas as células que tenham capacidade de se transformar em outros tipos de estruturas são células chamadas genericamente de células-tronco. Como elas estão ainda dentro do desenvolvimento embrionário, são chamadas células-tronco embrionárias. E aí, essas células-tronco embrionárias podem ser chamadas células totipotentes, que são aquelas que podem virar tudo. Sistema nervoso, estômago, dedo do pé, orelha, não interessa, elas se transformam em qualquer coisa. Segundo, células pluripotentes, que viram alguns tipos de tecidos. Então, à medida que nós vamos avançando no desenvolvimento embrionário, elas vão perdendo a totipotência, vão ficando pluripotentes e no final vão ser unipotentes. Então aqui são células que vão formar só células sanguíneas, não forma osso, não forma gordura, não forma cartilagem, por exemplo. Isso é uma célula pluripotente. Mas, à medida que nós vamos avançando, que a gente vai chegando perto da hora de nascer, a gente fica basicamente com células que são unipotentes, células apenas de reposição, que elas se transformam em só um tipo de célula. Por exemplo, tu quebra um osso da perna, ela vai lá e repõe osso na perna. Então não tem capacidade de formar músculo, por exemplo. Isso seria uma célula unipotente. Então, quanto mais perto da origem, mais perto do zigoto, mais totipotentes elas são. Quanto mais distante da origem, elas vão perdendo essa totipotência, vão virando pluripotentes e depois unipotentes. Hoje, a gente sabe que é possível pegar algumas dessas células aqui e simplesmente modificar ou induzir elas a se transformar naquilo que a gente quer.
Isso é o que hoje a biotecnologia trabalha com o estudo de células-tronco, fazendo com que a gente possa tentar fazer um sistema nervoso ser reconstruído no cérebro de alguém que, por exemplo, sofreu uma lesão como um derrame cerebral e morreram vários neurônios. Isso é chamado então de estudo de células-tronco para terapia genética, onde a gente vai pegar então células para tentar fazer uma reposição tecidual.